Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindas, alunos e alunas do curso de arquitetura da EAD Unicesumar. Sou a professora Larissa Camargo, estou trabalhando com vocês na disciplina de arquitetura de interiores. E nós chegamos então à nossa aula número 8. E o que que a gente vai falar nessa aula número 8? Sobre materiais aplicados. Se a gente retomar um pouquinho tudo que a gente já viu durante essa disciplina, a gente já viu sobre princípios e elementos do design, a gente já introduziu o contexto do conceito de arquitetura de interiores, a gente já viu sobre ergonomia, a gente já viu sobre projetos residenciais, sobre projetos comerciais, e aí por diante outras coisas, né? E hoje a gente vai ver sobre os materiais aplicados, são aqueles materiais de vestimento, acabamento. E olha, um recado importante que eu acho que vale a pena reforçar aqui. Caso você não tenha assistido às aulas conceituais da disciplina, é muito importante porque nas aulas ao vivo eu só venho complementar e aplicar aqueles conceitos que estão presentes nas aulas conceituais. Então é indispensável que você assista às aulas conceituais, leia o livro que está bem legal, modéstia à parte, para então você vir para as aulas ao vivo e conseguir pegar essas aplicações desses conceitos, certo? E falando sobre materiais aplicados, a gente entende que os materiais eles estão aplicados a qualquer elemento de um projeto de interiores, certo? Porque você tem nos materiais desde os tecidos que você encontra numa almofada, numa cortina, em um estofado, a uma tapeçaria, a uma madeira que presente em objetos, em mobiliários, metais, estruturas de espuma, a gente tem, mas a gente vai falar aqui especificamente, dar uma olhada nesses materiais de acabamento da estrutura da arquitetura de interiores. Então, a gente não vai se apegar neste momento, tirando alguns exemplos que eu vou trazer, mas a gente vai falar um pouquinho sobre revestimentos de parede e de piso. E a natureza dos materiais, para entender um pouquinho sobre classificação, a gente entende materiais como materiais de base mineral, então aqueles que são minerais, né? Então as pedras, especialmente as pedras utilizadas para bancadas, para piso. A gente tem os materiais naturais, que são aqueles oriundos de base natural. Então, a gente tem muito vindo do algodão, da seda, por exemplo. A gente tem de base animal, as peles, entre outros, né, o couro, e o artificial, que são os polímeros, os plásticos, que são produzidos artificialmente para a produção de mobiliários e de outras peças, e também de acabamentos de revestimento de parede, de piso, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais na aula de hoje. E os principais aspectos, quando a gente vai falar da escolha de um material de acabamento, de revestimento, diferente do que normalmente se prega, ou se entende, ou se acredita, não é o estético. A gente tem muitos aspectos envolvidos aí na escolha de um material para acabar, para trabalhar com revestimento, que estão atrelados à questão de funcionalidade, a fatores técnicos. Sim, escolher uma tinta existe e engloba fatores técnicos. Claro que também fatores estéticos, ninguém vai fazer um projeto de interiores que não seja esteticamente interessante, ninguém vai contratar um profissional de interiores para fazer um projeto que não seja esteticamente interessante. Também fatores ambientais, esses bem importantes e hoje em dia bem em voga, o cuidado com, né, resíduo, geração de resíduos, qual que é o impacto que ele causa na natureza, entre outros fatores, né, de onde vem a matéria-prima que faz aquele material, e claro, também fatores econômicos, né, o cliente procura, ele está preocupado também com valores, por mais que ele tenha, que seja a realização de um sonho, que é a casa própria, que é a própria casa, que é a construção da casa dos sonhos, mas fatores econômicos estão sempre atrelados, independente do seu cliente, ele tem os limites dele, que pode ser maior ou menor, mas ele tem os limites dele que você vai trabalhar com essa margem, certo? E aí, como eu falei, os materiais eles estão atrelados a todos os elementos de um ambiente, dentro de um projeto de interior. Então, desde a escolha do acabamento de marcenaria, a escolha do revestimento de piso, a escolha do tipo de vaso que você vai colocar, não deixa de ser escolha de material. O revestimento de parede,
o tipo de material que vai ser feito o mobiliário, tudo isso é material. E quando você vai escolher os materiais de revestimento e acabamento, você tem que escolher também, pensar no contexto de um todo. Quando você está fazendo um projeto de interiores que você vai fazer o todo, que você vai mudar um projeto, se você vai fazer o projeto completo de revestimento, de acabamento e de mobiliários e decorativos, você tem que pensar na escolha desses materiais no contexto geral. Como é que eles vão funcionar juntos esteticamente e funcionalmente nessas aplicações? Porque não adianta eu escolher um piso que é lavável e uma parede que de um material não lavável, de um papel de parede que não resiste à água. Você não resolve a questão da funcionalidade da higiene que talvez seja necessário para esse ambiente. É. E quando você vai não tem opção, quando o ambiente você está contratado, foi contratado para fazer o projeto de interiores de um ambiente que já está revestido, que já tem revestimentos de parede e de piso, aí você tem que parar para pensar nos acabamentos dos outros materiais, dos outros elementos que você vai inserir para comporem com aqueles que já estão no ambiente. Então, de qualquer maneira, você tem que pensar no todo na hora de fazer a escolha de cada um dos elementos, cada um dos materiais que você vai aplicar naquele projeto. E aí que entra, por exemplo, as técnicas, né, da escolha. Os mood boards, escolher, testar, colocar próximo. Por isso que é importante ter amostras, mas você pode fazer também de forma virtual. Não precisa ser exatamente, mas pelo menos semelhante ao que você está imaginando. Vá no fornecedor do material que você está pensando e solicite uma amostra, nem que seja algo para devolver depois. Simule, faça testes para você ver se o que você está imaginando aqui, ó, realmente de fato na hora que você colocar no projeto, vai fazer sentido, porque nem sempre faz, nem sempre ele vai fazer sentido dentro desse contexto. Então, faça simulações, coloque isso em testes, para que você tenha certeza de que vai de fato fazer algum sentido essa colocação e essa mistura desses materiais. E olha com mais exemplos de como o mood board dá esse contexto. É claro que aqui a gente está falando de fatores estéticos, né, então esteticamente como é que esses materiais vão reagir juntos, mas também, como que de repente, no contexto do geral dessa composição, de repente você juntando os materiais, você se dá conta de que você está escolhendo um material bastante ecológico para uma coisa e para outro lado você não está sendo tão ecológico, você está optando por esse equilíbrio ou você gostaria de conseguir que todos tivessem um contexto mais ecológico? A origem dos materiais, a mistura, de repente a hora que você coloca junto você vai ver que você está com excesso de algum elemento, de alguma cor, e por isso que é legal você simular antes, testar antes esses encontros, esses materiais. Trouxe aqui um exemplo, mais para a gente estar ilustrando, para vocês estarem observando a composição de materiais, do Sig Bergamin, né, o Artsy Lounge. O Sig Bergamin é hoje um arquiteto bastante renomado, bastante famoso, então vale a pena seguir e saber um pouco mais do trabalho dele. Inclusive vi uma lista dos arquitetos mais bem pagos do Brasil, recentemente vi essa lista, e ele é um desses arquitetos. Então é um projeto de bastante conceito, de mistura de materiais e de mistura de texturas, não só de cores. Ele mistura texturas, ele mistura materiais para chegar a esse resultado, que provavelmente se você pensasse, imaginasse isso de forma aleatória, talvez visualmente você não acharia que poderia ficar interessante. E de novo, se desapeguem de gostos pessoais. Eu não estou perguntando aqui se você gosta pessoalmente ou se você gostaria de um ambiente desse na sua casa, né. Lembre-se que agora você tem que ter o olhar profissional desse conceito. Provavelmente ele atendeu e atendeu muito bem ao briefing que lhe foi passado, então ele conseguiu trazer um grande diferencial para esse projeto, nesse briefing e nesse atendimento, em cores, em materiais, em texturas, afinal de contas ele é um profissional renomado, né, a gente não imagina que ele não conseguiria atender a esse conceito. Mais um exemplo que a gente consegue ver aqui, então, de materiais naturais misturados aí com materiais sintéticos, mas é o elemento da natureza, então ele consegue trazer os elementos da natureza para a madeira interna,
os desenhos das peças, isso ficou bem legal. Mas para exemplificar mesmo, é da BC Arquitetos, Casa Magenta, da LG. Mas para exemplificar, para que a gente traga, para ilustrar algumas composições, eu acho que a ideia aqui da disciplina é também já ir criando repertório para vocês dentro desse mundo de interiores. Então, eu quero que vocês já se inspirem e se sintam inspirados a partir dos alguns elementos que eu traga para vocês. Bruno Moraes, olha que interessante, a gente tem uma pedra aqui no canto e a mistura da pedra com a madeira, né? A mistura com o piso que parece mais acimentado. E mesmo assim, o equilíbrio dessas misturas de texturas, de cores, bastante interessante. Esse material vocês têm disponível, então vocês conseguem consultar quando quiserem. Isabela Nalon, Arquitetura Interiores, Refúgio Conexão. Olha só a mistura dos terrários, né, do tipo de vaso com a madeira, com o tipo de tecido, com a trama, como remete ao natural a partir dos elementos. Ela pegou um ponto base, um ponto focal para o projeto. A ideia era trazer esse elemento de natureza, essa cara de natureza para o interior, e foi conseguido com muita supremacia, né? Quando você observa a escolha de cada um dos materiais que foi selecionado para fazer essa composição. Mais uma composição de Suítes Arquitetos, Casa Caftes em Consentino. Os elementos, então, como foi usado as tonalidades e os tons. Parece até uma areia, o chão, um piso, né? Para remeter a um meio praiano, meio área externa, junto com essas mesas que são treliças, né? Que são de telas. E aí, vamos ver um pouquinho sobre materiais? Eu trouxe alguns exemplos, a gente estava vendo para dar uma inspirada, né, em alguns ambientes, mas agora eu vou trazer para vocês alguns materiais específicos para o fim, primeiro, de piso. E para o fim do piso cerâmico, para fim de piso, eu vou ilustrar com o piso cerâmico, o piso vinílico e o piso laminado. Então, eu vou usar esses 3 tipos de piso para falar sobre material de revestimento de piso. Talvez os 3 mais comuns na atualidade, e a gente vai falar algumas características desses revestimentos para que vocês compreendam um pouco mais sobre eles, entendam um pouco mais e a gente converse um pouco mais sobre o uso desses materiais. E é claro que na hora da escolha desse material, de escolher que material você vai utilizar para fazer o seu projeto, para propor para o seu cliente, existem diferentes itens que devem ser considerados. Ambiente a ser instalado, fluxo de movimentação, umidade ou água, necessidade de higienização, dimensão ou suporte de peso. Ambiente a ser instalado, ele define muito o tipo de piso que você precisa, porque o ambiente define o tipo de uso que você vai precisar. Então, por exemplo, um ambiente a ser instalado, depende do tipo de uso, ele vai definir se é um ambiente de fluxo mais movimentado, fluxo menos movimentado, se são muitas pessoas, que tipo de calçado, que tipo de movimentação que vai ter ali além dos calçados, se é um piso que precisa ser higienizado com frequência, com mais higienização, se vai ter muito uso diretamente no piso, por exemplo, uma casa com bebê, um quarto infantil, uma casa onde tem crianças que a gente sabe que acabam utilizando no chão. Então, esse é o ambiente a ser instalado. Você tem que saber se é uma cozinha, então uma cozinha ela tende a pingar muito gordura, mesmo que não se faça fritura. Eu não faço fritura em casa. Todo mundo cozinha alguma coisa em algum momento e acaba derrubando um molho, alguma coisa. Então, se é um piso poroso, ele certamente vai manchar. Então, você tem que saber que tipo de ambiente que vai ser instalado para fazer essa escolha. O fluxo de movimentação. Então, qual que é a movimentação? É um ambiente comercial, mas é de fluxo alto, ou é uma boutique mais seletiva, onde tem um fluxo menor de clientes, né? Então, qual que é o fluxo de pessoas e de movimentos que tem nesse espaço para fazer essa dimensionamento da resistência desse piso a ser instalado. Umidade ou água, porque nem todos os pisos são resistentes à umidade ou à água, né?
E às vezes é muito comum que no piso seja necessário que seja feita higienização, que as pessoas gostam de lavar ou lá com pano mais úmido, então é preciso ter esse cuidado para essa especificidade. Então é bem importante, porque, por exemplo, o piso laminado, até existem pisos laminados que são mais resistentes à umidade, mas não à água, ele não pode ser lavado. Então, para esse caso, faço a escolha do piso vinílico. Necessidade de higienização, então tem essa relação. Então, se é uma cozinha, eu tenho necessidade de lavar mais. Se é um onde tem uma criança de novo, né, uma criança que fica no chão, eu tenho necessidade de mais higienização, de manter isso mais higiênico. Dimensão, a dimensão, porque daí isso tem relação com o orçamento, por exemplo, porque se você tem uma dimensão maior, você vai gastar mais piso, então de repente você vai ter que abrir mão e escolher um piso de custo mais baixo. A dimensão, porque você te ajuda a escolher o tamanho das peças que você vai colocar, por exemplo, peças cerâmicas muito grandes em ambientes muito pequenos, faz sentido? Então você tem que saber a dimensão para fazer esse dimensionamento e também essa escolha estética e de instalação, porque se é uma peça muito grande que você vai ter que fazer muitos cortes, faz sentido? Né? Uma peça maior normalmente é mais caro, você vai comprar uma peça mais cara para fazer muitos cortes. Então, vou pensar sobre isso. E o suporte de peso, né? Quanto que suporta de peso esse, esse, o piso, ou a necessidade de suporte de peso? Se vai ter muita, se vai ter pesado, se vai ter muitas pessoas, se vai ter essa circulação necessária. E aí eu trouxe aqui para falar sobre cerâmicas. Eu vou falar primeiro sobre as classificações da cerâmica. Primeiro sobre absorção de água, que é uma classificação muito importante na hora de selecionar uma cerâmica, porque é o que difere, por exemplo, o que é um piso porcelanato de um piso grès ou semi-grès ou semiporoso e poroso. Um porcelanato é aquele piso de cerâmica que possui baixa absorção de água, geralmente abaixo de 0,5%, e alta resistência mecânica, sendo ideal para áreas com tráfego e umidade. Então, o porcelanato, qual que é a diferença do porcelanato em relação aos demais pisos cerâmicos? Ele tem maior resistência mecânica, então, falando simplistamente, a movimentação mecânica, sim, bem simplista, mas é simplistamente, e uma baixa absorção de água, então ele é mais resistente à água. O grès, que possui absorção de água ligeiramente maior que o porcelanato, de 0,5% a 3%, não vejo tão ligeiramente, já faz uma diferença aí, ele já está mais suscetível a manchamento, por exemplo. E ele também oferece boa resistência mecânica, sendo adequado para diversas aplicações. Então, o grès é um piso que pode ser utilizado para diferentes fins, várias aplicações aí sem problemas. O semigrês, que apresenta absorção de água intermediário, de 3 a 6%, e resistência mecânica razoável, podendo ser usado em áreas de menos exigência, então áreas com menor necessidade de resistência mecânica, ou que tem menor fluxo, menor peso, ele pode ser utilizado. E o semiporoso ou poroso, que possui alta absorção de água, acima de 6%, e menor resistência mecânica, sendo mais recomendado para áreas secas e para paredes, olha só. Então, a gente também tem as cerâmicas que são indicadas para parede, então, quando a gente chama de azulejo, na verdade, azulejo é um tipo de cerâmica específico, mas a gente tem cerâmicas que podem ser utilizadas tanto em piso, mas em piso de menos fluxo, de áreas mais secas, e podem ser utilizados também em paredes. Outra classificação, que essa é bem comum, que você já deve ter escutado falar, é a classificação via PI, que é o Porcelain Enamel Institute. Nossa, meu inglês ficou ótimo aqui, né? Que varia. A classificação do PI varia entre 1 a 5, indicando a resistência de desgaste da abrasão, ou seja, ele, qual que é a resistência dele à abrasão. Então, quanto que ele resiste ao uso? Quanto que ele resiste? O PI1 é baixa resistência à abrasão. É indicado para baixo tráfego, como quartos e salas ou até paredes. O PI2 é média, adequada para ambientes residenciais sem acessos a áreas externas.
O PI3, resistência média alta, ideal para ambientes residenciais com acessos às áreas externas. Já o PI4 é alta resistência, recomendado para ambientes residenciais com tráfego mais intenso ou áreas comerciais de baixa circulação. E por último, o PI5, maior resistência, indicado para as áreas comerciais com tráfego alto, como shoppings e aeroportos. Então, quando você for fazer a escolha de um piso cerâmico, é essencial você olhar as classificações desse piso. Pegue com os fornecedores. É claro que você não vai saber a classificação de todos os pisos. Gente, o tempo todo estão se lançando novos materiais. Por isso que você é contratado para ir lá, junto ou separado do seu cliente, fazer a seleção. Então, é bom ter um vendedor de confiança, ter uma loja onde você pode, sabe, onde procurar, onde você faz essa pesquisa. Você pode pesquisar em sites também dos fornecedores, e aí você saber qual que é a resistência, quais são as resistências à abrasão, que é o PI, ou também a absorção de água. Agora, a gente vai falar sobre o piso vinílico. E o piso vinílico, quer ver, sumiu aqui um textinho, deixa eu só pegar aqui para você. O piso vinílico, ele tem algumas vantagens que pode ser bem interessante na hora de escolher, na hora de fazer a escolha por esse piso. Um deles está sobre a própria composição dele, que é interessante a forma como é composto, que deixa ele resistente a várias situações. O tipo de instalação, que é muito simples, sem fazer sujeira e gera poucos resíduos. Ele pode ser um piso confortável, porque ele tem uma certa conforto no pisar, que ele tem uma certa maciez no pisar, né? Ele me fugiu a palavra agora, tá? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, assim, no pisar, ele amortece, isso, ele amortece. Ele tem fácil manutenção, então ele tem de manutenção fácil para limpeza, para higienização. Tem opções de design, né? As opções de acabamento, que é a capa de uso, né? A estampa laminada, tem inúmeras opções. E sustentabilidade, ele é um material que, de certa maneira, tem um apelo um pouco mais sustentável do que outros materiais. E olha só, aqui a gente consegue ver a diferença do vinílico em régua e do laminado. O vinílico em régua, porque o vinílico também pode ser comprado em manta, né? Mas hoje em dia o mais comum é o em réguas mesmo, mas ele pode ser manta, especialmente em lugares onde se precisa de muita higienização, então se quer menos o rejunte, o encontro das réguas, aí pode ser feito em manta. Então, o piso vinílico em régua, ele é composto pela base protetora, depois ele tem um PVC ou vinila, uma estampa laminada e uma capa de uso, que é uma capa protetora da lâmina, né, da estampa laminada. Já o piso laminado, ele tem uma camada de proteção embaixo, uma camada base de madeira, tá? Madeira, um composto de madeira, de aglomerado de madeira, uma estampa laminada e uma resina de proteção. São bem parecidos, basicamente. Eles têm semelhanças nessas lâminas. E aí, eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui. Para vocês verem quando eu falo que a instalação é bem simples do piso laminado. Bom, foi mais para ilustrar mesmo a facilidade da lâmina,
da instalação da lâmina, e essa então é uma escolha bem interessante quando a gente pensa, quando a gente precisa de economia de tempo, né, e geração, você vê como que é a instalação rápida. E isso vale também para o piso laminado. E aí, eu vou passar outro videozinho agora para vocês, mas do do piso do piso do piso laminado, para vocês verem um pouquinho sobre o piso laminado. Aqui, vamos ver um pouquinho o que que fala, e olha só quem que eu trouxe, Maurício Arruda. Informação sobre isso aqui na caixa de papelão. Na verdade, isso aqui é a classe de abrasão, que tem a ver com resistência. E, por último, tem o site do fabricante. Então, nessa filipeta, lemos tudo, é isso aqui, essas eram as informações. Agora, vamos à caixa. É uma baita de uma caixa. Bom, vamos lá. Vai ter que caber no vídeo. Nome do fabricante, beleza? Aí, de novo, a mesma informação, é Uniclick, piso laminado, alta resistência. E aí vem essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela, como que ela funciona? Eu tenho uma primeira parte aqui, ó, que é uso doméstico, e outra parte que é uso comercial. E aí eu tenho 3 linhas diferentes. Na primeira linha eu tenho o nível de uso, NBR 14.833-2. A segunda linha é a classe de tráfego. E a terceira linha é resistência à abrasão. Essas informações são muito importantes. Tem a ver com o preço que você paga no produto, tem a ver onde você pode usar o produto. Então, vamos a elas. Tanto para doméstico, uso doméstico, como uso comercial, você tem aqui, ó, em nível de uso, 3 níveis: o nível baixo, o nível médio e o nível alto. E uma coisa interessante, o nível baixo doméstico, alto doméstico, corresponde ao baixo comercial. Então, às vezes, a gente entra, eu já fiz isso também. Você entra na loja de material de construção e você começa a escolher pelo padrão. Você fala assim, eu quero uma cor clara, eu quero uma cor escura, eu quero uma madeira assim, tá? E a gente só fica pensando no padrão. Só que esses níveis de uso, de tráfego e de abrasão são super resistentes, importantes, porque tem a ver com a resistência. E muitas vezes a gente está comprando uma coisa mais resistente do que aquilo que a gente precisa. Então, eu estou colocando no quarto do meu bebê, do seu bebê, né? Não do meu bebê, do seu bebê, um piso que, na verdade, poderia estar numa academia. E aí você fala, nossa, piso laminado é muito caro. Não, não é que é caro. O piso laminado é caro porque você está comprando um piso para ter, tipo, uma aula de crossfit em cima do piso. E, na verdade, ele é um piso para o seu neném gatinhar. Então, assim, a resistência do piso, obviamente, vai ter a ver com o preço dele. Por isso que é super importante você saber qual piso que você está comprando. Lembra que na embalagem já estava escrito que esse é um piso AC4. Então, vamos ver o que significa um piso AC4. AC4 está aqui, ó. Então, partindo aqui do doméstico, indo para o comercial, AC2, AC3, AC4 e AC5. Então, eu estou aqui, ó. Esse piso é um AC4. Vou ler para vocês o que significa AC4 para vocês verem o piso que eu escolhi. É um piso comercial, ou seja, ele pode ser usado em casa? Sim, mas ele é super resistente para casa. Poderia comprar um piso residencial. Então, eu escolhi um piso comercial. De propósito, claro, né? E aí, o AC4, ele tem um nível de uso que é médio. Então, olha só para que ele serve. Ele é para um tráfego comercial de médio uso, por exemplo, salas de aula, corredores, escritórios médios, ou seja, ambientes fechados, salas de espera e convenção de hotel, lojas. Bom, então a gente viu aqui um pouquinho sobre tabela de resistência de piso laminado e a importância de você fazer a escolha. Você viu o que o Maurício falou? Sobre a gente se apegar a escolher normalmente pelo acabamento, eu vou ver pela lâmina, eu quero pelo desenho que ele tem, eu quero pela cor, pela tonalidade, e às vezes não é isso que vai te atender. Muitas vezes não é isso que vai te atender. O que vai te atender é saber a classificação, tabela de resistência e qual que é a adequada. Aí você diz assim, mas então eu só vou sempre escolher uma mais alta. É simples, eu só vou pegar e escolher uma mais alta e pronto. Só que não é assim, porque tem custo. Quanto mais resistente, mais custo.
E não é isso que você está disposto a fazer, a pagar. Você vai pagar mais sem necessidade, sem você precisar? Vai colocar num quarto de criança, tem necessidade de ser um piso de alto tráfego comercial? Não, né? Então é por isso que é importante fazer essa escolha adequada do piso também, do piso laminado. E você viu, a gente também tem classificação de piso laminado, que a gente normalmente muitas vezes esquece. E como é que eu faço o cálculo do meu piso? Largura vezes comprimento. É bem simples, né? E aí, uma coisa que a gente tem que lembrar de fazer é uma margem, tá? Uma margem com piso de sobra. Normalmente, a gente calcula 10% a mais desse material. Então, olha, se eu tenho lá de comprimento 3,45 por 2,80 de largura, me dá 9,66 a área do piso, eu vou colocar 9,66 mais 10%, que vai me dar 10,63 metros quadrados. Ficou mais claro isso? Dá para entender? Acho que é bem simples, acho que todo mundo sabe, lembra básico, né, de ensino médio, ensino fundamental, isso fica fazer cálculo quadrado. Então, é esse o cálculo que é feito da área com a porcentagem para perda, porque às vezes você tem perda, recorte, então é importante ter essa margem de segurança na hora de fazer a compra e a especificação do piso. Agora a gente vai para os revestimentos de parede. Poxa, minhas imagens não saíram aqui, mas o slide vai sair sim. Que pena. Mas é só ilustrando o que seria a cerâmica e o papel de parede, assim como está ilustrando a tinta. Então a gente vai conversar sobre três possibilidades de revestimento de parede. A primeira, e daí primeiro a gente vai falar sobre qual que é a importância, o que é importante na hora de se fazer a escolha de um revestimento de parede. Primeira questão, superfície a ser acabada, gente. Qual é a superfície que você vai fazer? Qual que é a superfície que você vai acabar? Né, qual que é a situação? Né, como que ela está? A necessidade de cobertura, porque o que ela tem por baixo? O que ela está revestida por baixo? Como que ela precisa? Qual que é a necessidade? Qual que é as condições dela? Tipo de acabamento final, porque que tipo de resistência que você precisa? Qual que é a finalidade daquele uso? Necessidade de higienização, assim como no piso, parede também tem necessidade de higienização. Por isso que, por exemplo, para pinhalas molhadas, a gente costuma colocar revestimentos cerâmicos ou o menos poroso possível, né? Já existe hoje até papel de parede para áreas molhadas, mas uma resistência menor do que, por exemplo, um piso cerâmico que tem uma resistência maior e é mais fácil de higienizar. Mas, então, são esses os fatores a serem considerados: superfície a ser acabada, necessidade de cobertura, tipo de acabamento final, necessidade de higienização. E existem diversos tipos de tinta, né? Cada um tem as suas características, né? E as principais tintas que a gente tem são a látex PVA, a tinta acrílica, a tinta esmalte, tinta epóxi e a tinta óleo. Cada um possui suas vantagens e desvantagens, né? A epóxi talvez seja a menos comum delas, sendo importante escolher o mais adequado, claro, para o ambiente a ser pintado, porque elas têm qualidades específicas nesse caso. Por exemplo, a tinta látex, ela tem a base d'água. Ela tem uma secagem mais rápida e cheiro discreto após a pintura, indicado para ambientes internos, especialmente por essa questão do cheiro, não adequada para áreas molhadas ou que podem receber chuva porque elas tendem a manchar. Então, o risco de escolher uma tinta que não seja adequada e na sequência ela acabar manchando. Já pensou você especificar uma tinta e depois manchar do seu cliente? As tintas acrílicas, ela é impermeável devido à resina acrílica, indicada para tanto área externa e áreas molhadas, pode ser lavada sem comprometer a aparência. 3 tipos de acabamento: fosco, semibrilho ou acetinado. Então, além do tipo de tinta, que é, por exemplo, a látex, acrílica, esmalte sintético, óleo, ainda tem o tipo de acabamento. Ela ainda pode ser fosco, semibrilho ou acetinado. A tinta, o esmalte sintético, indicado para materiais como ferro e madeira, tá? Que são materiais que absorvem ou que descascam com a tinta. Ela tem uma fixação diferente e melhor. O preço é mais alto e o cheiro forte devido à presença de solventes e tem uma secagem mais demorada.
E, por fim, a tinta óleoca, adequada para ambientes internos e externos. Ela pode ter um acabamento fosco ou brilhante. Ela é durável e lavável, mas ela também é à base de solvente, tinta a óleo, né? E olha só, as principais diferenças entre acabamentos. Como eu falei, a gente tem aqueles tipos de tinta e a gente tem acabamento de tinta. Então, a gente tem acabamento fosco, acetinado e o brilho. E o aspecto dele, no fosco, é opaco, acetinado, aveludado, enquanto no brilho ele é reluzente. Em relação à reflexão da luz, o fosco tem baixa reflexão, acetinado médio, o brilho alta. Facilidade de limpeza, o fosco, tá vendo? Por isso que às vezes a escolha do acabamento também faz diferença na manutenção, porque olha só, facilidade de limpeza, o fosco ele é mais baixo, ele tende a manchar mais e aparecer mais os manchados, enquanto o acetinado é médio e o brilho alto. Resistência à umidade, o fosco acetinado não, o brilho tem mais resistência à umidade. E realça das imperfeições, o fosco ele realça menos as imperfeições, em contrapartida ao brilho que realça mais e o acetinado médio. E eu vou mostrar para vocês agora um outro vídeo que a gente vai conversar, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Sobre o curve dourado. Vamos lá. It's time to break free. Welcome in the new and just leap with our hero color, True Joy. Welcome to our Color of the Year 2025. An uplifting yellow that fills your homes and spaces with creativity, optimism, pride and imagination. A pop of color that puts joy on your wall and brings a smile to your face. It's created to inspire you to just leap out of your comfort zone. Go for it and feel confident in doing so. If you dream it, you can create it. To provide you with just the colors you need, we held our yearly Trend Forecast meeting, where we invited trend forecasters, architects, designers and journalists to share their observations about how life is impacting our color choices. This year, our discussions covered everything from the history of local cultures to the pros and cons of AI, as well as how uncertainty and change can be an opportunity to create something better. Our color experts at the Global Aesthetic Center then start translating the trends into future-proof color stories and decide on the color of the year. Our first trend: make a joyful leap into the unknown and journey out of your comfort zone. We've been like a long time in a bubble, so breaking the bubble is also an awareness that, oh, there are actually other bubbles, there are actually other worlds. It's not just my little world that I've been confined in. This inspired our bold color story. Feel excited and spontaneous and add adventure to your home with bright and uplifting colors. The second trend: celebrate the handmade and craftsmanship. AI-generated content will be generated into other content as well, so that fake and reality become even more and more difficult to recognize. Which led us to our human color story. Feel grounded and in touch. Bring creativity to your home by filling it with artisanal touches. And our third trend: embrace who you are and your unique identity and roots. The time is now to evolve, giving voice to our deepest identities. This influenced our proud color story. Feel proud of all that you are and what makes you, you. Create a home as unique as you, a place that is rich with layers of diverse individual influences. We created these colors with love and care, and now it's your turn to use them and create spaces that feel personal to you and fit your needs. Today, tomorrow, and for years to come. Tag us when you've used yellow in your home. Pass it on. #JustLeap. Não é uma propaganda da Coral que eu quis fazer, mas é para trazer para vocês sobre o Color Futures, na verdade, a tendência à cor de 2025, mas a ideia não foi nem mostrar a cor em específico, mas mostrar que existem tendências, que existem pesquisa, como é feita uma pesquisa para decidir qual que é uma cor do ano, para elaborar uma paleta de cores para um ano para serem utilizadas. Não é
a tendência, ela é estabelecida pelo mercado, sim, mas é o mercado que traz, não é baseado em pesquisas, em dados que fundamentam as escolhas e essas especificações. Então, era mesmo só para ilustrar, para que vocês conheçam, para que vocês fiquem antenados, porque, olha, por volta de setembro eles já costumam lançar a cor do ano do ano seguinte, então já traz a coleção. E fiquem antenados. Então, olha, para escolher uma tinta, além do tipo de tinta, o acabamento da tinta, você tem a questão da cor da tinta a ser escolhida, claro. E para falar então dos revestimentos cerâmicos de parede para parede, ele tem como grandes vantagens a durabilidade, resistência, fácil manutenção, versatilidade, isolamento térmico e acústico, segurança contra fogo, proteção contra umidade e mofo, estética e higiene, ideais para áreas molhadas, área de muitos respingos, bons para banheiro e para especialmente cozinha, né? Professora, é obrigado a usar revestimento cerâmico em parede de cozinha? Não, não existe nada que diga que seja obrigado, mas por convenção de uso, né, e de facilidade, que pelo menos próximos de área molhada e do fogão, seja um revestimento cerâmico ou outro revestimento que não seja poroso como uma pedra, né? Que é uma opção ao revestimento cerâmico. Mas sim, é importante que faça esse uso, que tenha essa preocupação desse olhar. Ou se o cliente, você quiser uma nova proposta, que seu cliente esteja consciente dessa sua sugestão, né? E o que devo saber antes de indicar um papel de parede? Um papel de parede, hein? Existe um tipo de papel de parede para cada necessidade, porque o papel de parede tem muitas variedades. Inclusive, muitos dos papéis de parede não são feitos de papéis, né? São feitos de outros materiais de base sintética, de até plásticas, que deixam ele mais resistente. Por isso que existem papéis de parede que podem ser utilizados em banheiro, em outras áreas ou em cozinha, até em áreas úmidas. Tire as medidas das paredes e é preciso cuidado com estampas. Papel de parede, o cálculo de perda ele deve ser maior do que 10%, porque você tem que considerar a estampa do papel. Em geral, os fabricantes fazem a indicação de qual que é a porcentagem a ser utilizada, mas a mais para fazer o cálculo. Eles têm essa indicação porque varia da estampa. Mas é bom, porque se é uma repetição de brasão, por exemplo, é uma coisa, mas se é uma imagem contínua, então você tem que cuidar com esse detalhe. Cuidados especiais com paredes úmidas, sim, papel de parede, né, mesmo os mais resistentes, eles não são totalmente resistentes, então é preciso cuidado, tem que ficar atento ao de fato se é um papel de parede que resistente à água, né? Qual que é essa resistência dele, de fato, se ele, né, se o fornecedor da garantia em relação a essa resistência, deve combinar com a decoração, claro. E olha, uma vantagem grande, se cansou, pode remover rapidamente. Essa é uma grande vantagem do papel de parede. A troca dele é relativamente limpa, simples, e ela pode mudar completamente um ambiente com a utilização do papel de parede. E como que eu faço o cálculo da minha parede, para o revestimento da minha parede? Eu vou fazer o comprimento vezes a altura da parede. Então, aqui eu tenho uma parede de 2,60 por 3,45, eu tenho 8,47. Aí eu faço vezes 2, porque eu estou fazendo das duas paredes aqui da frente. Então, só que aqui eu calculei de duas paredes. E aí, o que eu faço? Então, agora eu tenho que calcular das outras duas. Então, eu calculo área de duas paredes, depois eu calculo das outras duas paredes, fazendo a mesma coisa e repetindo o cálculo. E aqui, como que eu faço para descontar área de janela e área de porta? Então, eu faço primeiro o cálculo de qual que é o tamanho da minha janela e o tamanho da minha porta. Então, eu vi que a minha janela tem 1,19 m², que a minha porta tem 2,52 m². Então, eu somo essa área, ou pego a minha área total das paredes, no caso aqui foi 32. Opa, não é esse, mas ó, no caso aqui foi 32,5 área total das paredes.
tira 1,19 da janela, tira 2,52 da porta e a área total das paredes descontadas aberturas, mais 10%. Parece complicado? Ó, no slide vocês vão ter como acompanhar, dá para entender melhor, vocês podem olhar, reler e tentar entender melhor esse cálculo, mas é bem simples, na verdade, tá? Pode parecer um pouco complicado olhando assim, mas é um cálculo bastante simples. Comprimento vezes a altura e vezes o tamanho vezes cada uma das paredes, né? E quais são os critérios gerais para a escolha de materiais de acabamento? Primeiro, que tipo de materiais e paginação podem ser mais práticos para a obra? Então, especialmente quando você precisa de uma obra mais rápida, uma obra limpa, qual que é mais adequado para o que eu estou fazendo? Se encaixa dentro do meu orçamento, né? Ela tem que facilitar a vida dos moradores ou usuários do móvel. Gente, cuidado com as escolhas de materiais que são inadequados, que são legais. Funciona piso laminado um piso laminado para residência numa cozinha? Pode funcionar, mas ele pode ser muito mais difícil a manutenção do dia a dia, o uso do dia a dia desse material. Como ele se comporta na hora da aplicação? Então, por exemplo, se eu sei que eu vou ter eu tenho lá eu já tive que fazer escolha, por exemplo, numa instalação, por exemplo, em shopping que estava previsto piso cerâmico na obra, a gente acabou tendo que mudar e fazer o piso laminado por uma questão de diminuir tempo. A gente precisava diminuir o cronograma e outra. E isso agilizou, foi menos sujeira, foi mais rápido e foi o que deu a solução. Foi necessário. Então, é importante saber também essa aplicação, porque o preço ele pode ser muito semelhante entre todos esses três que eu apresentei, o cerâmica, o laminado e o vinílico, tá? Formas sustentáveis de produzir, logística reversa, isso é importante também, enquanto profissionais vocês têm um compromisso em relação a isso, né, saber como que foi produzido, qual que é a matéria-prima desse material, e a logística reversa, né, como funciona depois o descarte disso também. Eu acho que vocês têm uma obrigação enquanto cidadãos profissionais para fazer isso. A tradição da marca continua, histórico positivo, então, marcas que são mais tradicionais, é claro que tem mais tendência a terem melhores históricos. Se você tem históricos positivos de uso, se você já tem alguém, conhece alguém ou tem relatos sobre isso, hoje a gente tem as redes sociais para dar uma variada, tem sites de reclamações, né, que dá para a gente checar. Analisar as necessidades da sua obra e pensar em como os materiais avaliados entregarão vantagens, então, como é que esse material vai me entregar, vai ser vantajoso para mim, vai me oferecer vantagem de instalação, né? Priorizar o custo-benefício, analisar as necessidades da obra, pensar em como os materiais avaliados entregarão essa vantagem, pensar nos impactos ambientais dos materiais, né? Impacto mínimo no meio ambiente. Então, tudo isso são critérios para vocês verificarem na hora de fazerem a especificação dos materiais. Eu trouxe um estudo de caso aqui para vocês, que vai ficar para vocês visualizarem, que é de a parte do tatuapé, tá? Tem a planta, para vocês se divertirem e verem as especificações. É do profissional Josivan Beneghetti. Tá numa revista, tá? Então, os materiais escolhidos, ele é arquiteto, um arquiteto que eu gosto muito. Então, é para que vocês vejam as escolhas dos materiais que foram feitos nesse projeto. Como que foram escolhidos os acabamentos, as misturas entre eles e as composições entre eles, como isso foi ficando interessante nesse material. Então, vocês terão isso aqui, vocês vão poder visualizar com bastante calma, ver certinho e se deliciar. E, por último aqui, eu trouxe para vocês, quer ver, vou apresentar rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que é. Só para vocês verem o que é isso aqui. Oiê, tudo bem? Olha só o
prédio que a gente está hoje, maravilhoso. E hoje você vai conhecer um apartamento que prepare-se para um show de arquitetura. Luf, eu sou apaixonado por design brasileiro, né? Então essa casa também eu brinco que é um mini museu de design, né? A gente pode integrar tudo, tá vendo? A brincadeira da porta de... Lembram desse projeto, gente? A gente viu esse projeto na aula do Lar do Cilar, nos projetos residenciais. É um projeto fantástico, tem um vídeo completo que o Life by Luf fez. Então, fica aí o convite para vocês assistirem, compartilhe o link para vocês conhecerem e verem mais desse projeto fantástico, porque as escolhas de materiais desse projeto é incrível, incrível, as soluções são incríveis, com certeza vocês vão se inspirar muito em vê-lo. Bom, espero que a aula de hoje tenha sido inspiradora, que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre essa escolha dos revestimentos, dos materiais para os projetos de interiores e que vocês estejam cada vez gostando mais, se interessando mais para a área. E até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.